Muito bem, gente. Olha só, 7 horas da noite para quem está acompanhando a estreia ao vivo do Wolfcast Night. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um. É engraçado. Enquanto a gente grava esse episódio... Garoto, passou mais uma semana e não foi mais uma semana. Cara. Você acredita que não compraram o cabo? Mais uma semana. Como que pode você... E olha que foi liberado na semana passada esse cabo aí. E não compraram ainda. Uma semana os caras ainda... Poxa, velho. Nem de roupa a gente trocou também, né? Você percebeu? Não, foi uma coincidência. Coincidência, né, uma blusa. É, né? Porque em uma semana dá o ciclo de lavar, secar e usar de novo. Tá certo. Né? Vou dar boa noite para todos vocês que estão chegando. O pessoal da Cadeira Cativa, já coloca o like e já escreve nos comentários, não no chat, nos comentários. Sou Cadeira Cativa do Wolfcast Night. A gente sempre trazendo aqui empreendedor, gente que fez carreira de sucesso, gente que tem a mentalidade de construir patrimônio, de construir as coisas e tudo mais. Muita gente de mercado financeiro, afinal de contas, é o que a gente faz também. E nesse episódio tenho aqui Roberto Esteves, muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite do Wolfcast Night para poder participar. Vai ser interessante conversar sobre a gestão. O nosso papo ele é meio diferente, Roberto. Pelo menos a taxa das pessoas que vêm aqui dizem que é diferente. Gostam porque a gente toca numa linha diferente, a gente vai um pouco... Eu foco muito mais nas pessoas. Eu acho que a gente acredita muito nós dois que o sucesso ele acaba sendo, alguma coisa dá certo, acaba sendo muito reflexo da jornada da pessoa. Olhar o teu último ano não vai ser isso que vai me dizer o porquê que as suas empreitadas, os seus negócios estão certos ou não, é mais às vezes olhar a construção. Acho que isso ajuda muito a galera e eu sempre gosto de trazer um pouco para trás no tempo. A gente vai chegar na hora da Guepardo, mas eu imagino que antes você tem história para contar. Só me fala um pouquinho, só para a gente se colocar geograficamente, da onde você é? Você é de São Paulo? Super sem graça, São Paulo capital. Que macro região de São Paulo capital? Morei muito tempo aqui perto no Real Parque. No Real Parque. Na época que tinha que falar Real Parque Morumbi, que ninguém conhecia como Real Parque. Antes da época dos assaltos ou durante a época dos assaltos? Ou sempre foi a época de assalto? Na verdade, até que tem menos que o pessoal acha, porque como, né, acho que o pessoal da favela que tem lá não quer muito assalto lá perto para não... tem uma ladeira lá, o amigo meu morava ali. Não ter muita polícia. Você cresceu nessa região, então? Você é daqui dessa região, Morumbi? Eu mudei, eu tinha 7 anos aqui pro Morumbi. Aí depois, quando eu casei, eu mudei lá pro Paraíso. Você estudou o quê? Porto Seguro, Pio XII? Pior que Santa Cruz, lá do outro lado. Tá brincando? Você estudar no Santa Cruz? Eu sou das esquerdas. Eu sou Santa Cruz. Tá certo. E você, ao longo do tempo, assim, moleque e tudo mais, o que você via, assim, mais como uma área que você queria estudar para fazer da vida? Sempre tive interesse em trabalhar no mercado financeiro. Por quê? Meu pai já foi dono de corretora. Então sempre foi um negócio que eu gostava, sempre achei interessante. Fui fazer faculdade pensando nisso, eu comecei fazendo engenharia na Poli. Aí eu fiz 2 anos, aí eu caí na engenharia civil, aí quando eu vi eu tava aprendendo resistência dos materiais, eu falava, isso não tem nada a ver com o que eu quero fazer. Eu larguei, para desespero da família, fui fazer GV, aí fiz a GV inteira. Economia? O que você fez? Administração. E aí lá eu trabalhava até no Centro de Estudos em Finanças da AGV, lá com o William Eide, que faz o guia da exame de melhores fundos. Então já fui entrando um pouco por esse lado. Aí os últimos 2 anos de GV eu já entrei na Votorantim, na Asset da Votorantim. Então teu pai que já estava nesse mundo de bolsa, você ia para o escritório dele? Você participava disso mais moleque ou não? Era coisa mais que você pegava de casa? Acabava pegando de casa, ia raramente no escritório dele. Ele teve uma corretora, quebrou a corretora dele. Isso era super moleque. Mas sempre ele foi envolvido, ele sempre foi da análise gráfica, então... Acabei até meu TCC de final de curso da GV foi sobre análise gráfica, então... Ele vem das épocas de Noronha, assim, daquela turminha lá do começo da análise gráfica. Total. Não, na época ele plotava no papel, no papel. Figura. Exatamente. Ele era back in the days mesmo. E você se formou na GV
E hoje em dia o povo fala FGV, eu não falo FGV, é GV pra mim. Pra mim é GV também, nem sabia que o pessoal falava. Hoje em dia o povo fala assim, cara, você tá falando errado, não é GVF, cara, até onde eu sei é GV, mas tudo bem. Você percebe que as pessoas falam FGV? Sim. Não, mas não é o pessoal mais... É que você não é de São Paulo, né, Jean? Você é de São Bernardo do Campo. O pessoal do interior... semana seguinte que você tá falando que o pessoal do interior... Você foi dessa vez para São Bernardo também? Fui pra São Bernardo, muito bom, sempre final de semana. É bom viajar pro interior no fim de semana, né? Tem apartamento de frente pra rodovia. Sacanagem. Ele foi deixar a roupa lavando lá, foi buscar. Exato. Pô, a gente tem essa mordomia ainda. Você se formou na GV, a minha irmã também acabou de se formar em administração lá também. Não quis vir para a área, ela não gosta da área financeira. Eu falei para ela que calma, que um dia ela vai gostar. Mais cedo ou mais tarde vai. Você foi para a asset da Votorantim. Qual que era a tua função lá, Roberto? Eles fizeram um negócio muito interessante, né? À época a gente ainda era estagiário, mas eles fizeram como se fosse um trainee. Então era um job rotation, então eu rodei praticamente todas as áreas. Fiquei 3 meses na área administrativa, 3 meses na área comercial, 3 meses no back office, 3 meses na área econômica, e aí eu fui para a mesa de operação. Aí fiquei 3 meses, saí, que pela GV eu consegui estudar fora, né? A GV tem um negócio muito interessante que se você tiver uma nota boa, você consegue estudar fora do Brasil pagando metade da GV. Então você paga metade da mensalidade e consegue estudar de graça fora. Aí fiquei 6 meses estudando fora, voltei, acabei voltando para a própria Votorantim. Então você fez estágio durante a faculdade na Votorantim? Sim. Aí quando eu voltei ainda para terminar a faculdade, aí já me efetivaram. Pior coisa que eu fiz, porque eu descobri que como efetivo, eu aumentou meu salário, mas o que eu pagava de imposto, meu salário líquido ficou praticamente o mesmo. E aí depois eu acabei trabalhando lá 2 anos. E aí fui pra Guepar. Principalmente em que área? Aí na mesa. Aí quando eu voltei, já voltei pra mesa. Na mesa você tinha mais uma atividade de realmente trader, de executar a estratégia do gestor, ou você tinha alguma outra atividade específica? Comecei, quando eu entrei de volta na mesa, eu comecei na parte de crédito privado, então eles tinham um fundo super grande de crédito privado. Comecei lá ajudando a escolher papel, olhar as empresas, né, um pouco de decisão de debênture e tal. Depois aí realmente eu fui para a parte de multimercado. Tive excelentes pessoas lá que me ensinaram muito. A Votorantim, a asset da Votorantim naquela época era maravilhosa. A quantidade de gente muito boa que saiu. Então tem o Fábio Landi, que está na Adam Capital, tem o Ricardo Denadai, que está na Ace, hoje em dia que foi um dos fundadores da Ace. Então você tem bastante gente, gestoras independentes hoje em dia muito boas, que vieram desse petit comitê da Persevera. Tem 3 que são de lá. Que ano você se formou? Eu me formei em 2008. Aí saí de lá no meio de 2009. Ano bom, né? Época boa, né? mas quando você é moleque, você não tá tão preocupado. Você se divertiu, né? Exato. Deve ter sido bem divertido. Você só vê os stops, você vê tudo, você não tem muita noção do tamanho do problema. Então... Você ia perguntar alguma coisa? Sim. Dessa época ali, desde que você começou na Votorantim, depois quando entrou na Guepardo, qual foi, assim, a sua referência em questão de conteúdo? Qual conteúdo que você viu, assim, que você falou assim, cara, não importa se foi na Votorantim, na Guepardo, os caras tinham isso em comum, esse conteúdo aqui era meio que primordial para pensamento, ou para filosofia, ou para técnica. Era bem diferente, porque na Votorantim era bem multimercado, então todo dia era uma decisão, todo dia mudava o humor, a mentalidade é muito mais curto prazo. E eu acho muito mais difícil. A ideia de multimercado, de ter que acertar macro, não só macro Brasil, macro global, o cara tem que estar olhando milhões de índices, milhões de informações. Eu acho hoje em dia o nosso trabalho muito mais fácil do que é do multimercado. É muito mais fácil. E dá para ganhar muito mais retorno. Então, é o melhor dos mundos, porque você tem menos trabalho, né? Um trabalho menos preocupado com o dia a dia e um trabalho que dá um retorno de longo prazo muito maior. Você ficou quanto tempo na Votorantim? 4 anos. 4 anos, então ali 12 mais ou menos, você já foi direto para Guepardo? Sim, não, eu fiquei de 2006, 6, 7, 8, 9 na Votorantim, aí no meio de 9 eu fui para Guepardo. Minha vida profissional é super sem graça. Então teu currículo tem uma página? Porra, exatamente isso. Não, meu CLT, depois de 3 anos, né, que terminou meu contrato de CLT, quando eu entrei na Guepardo, eu entrei como sócio. Pô, tinha R$5 mil de FGTS para sacar. Quanto tempo a Guepardo tem como empresa? A Guepardo foi fundada em 2004, mas o primeiro fundo, que era um clube de investimento, foi em 2001. Então o clube completou 21 anos agora em maio de 2022. E o clube ainda é ativo? Na verdade ele virou um fundo de ação, depois ele virou um FIC que compra o mesmo master que o nosso fundo institucional
que é o carro-chefe da casa. Né? Como é que você chegou na Guepardo? Como é que foi essa transição? Como é que foi essa transição? Você saiu da Votorantim? Como que você conheceu a Guepardo e como que você... Eu vou te falar que foi um nepotismo, porque o Otávio Magalhães, que é o gestor, é meu primo. Perfeito. Então, quando a gente estava na Votorantim, eu tinha pouco contato, que os nossos avós, né, faleceram perto de 2001, 2002. Então, e a família é muito grande. Então, chegou uma hora, não cabia mais na casa de ninguém. Acabou os almoços de final de semana. Aí, quando estava na época 2008, quando estava aquele pré-crise, quando estava aquele boom de commodity, inflação porrando. E aí eu lembrei, falei, pô, eu tenho um primo que eu encontro no Natal, tal, que eu sei que mexe um pouco com commodity. Eu falei, vocês querem que eu chame ele para dar um overview, um color de commodity pra gente? Aí eu chamei o Otávio. Falei, pô, você não quer? Aí ele foi lá para vender o fundo. A gente queria mais chupinhar a ideia de que ele via de commodity, que ele via de longo prazo. E aí, em 2009, eu estava super insatisfeito, queria sair. E aí, eu nunca vou esquecer, um amigo meu lá da Votorantim, o Bruno, falou, pô, por que você não manda o currículo lá pro teu primo lá, ver se ele não tem alguém de multimercado? Na época, eu só conhecia multimercado. Pô, vê se ele tem alguém para te apresentar, tal, ele deve conhecer todo o mercado. Aí eu mandei meu currículo, eu tinha feito 2 anos de poli, 4 anos de VEL, eu tinha uma inteligência, então não é que eu era aquele primo que foi convidado. Não Zé Ruela. Não Zé Tanga. Você tem um currículo, mas você tem um contato. Aí eu mandei para ele, na hora ele tava precisando de gente na Guepardo, ele chegou pros outros sócios e falou, cara, tem meu primo, vocês entrevistam, eu não quero me meter porque super conflito de interesse, exato. Aí eu fui almoçar com os sócios dele, a gente conversou, os caras viram que eu tinha uma competência técnica, aí eles me chamaram para trabalhar lá. E aí você sentou lá em que função? Eu literalmente assim, ele falou, cara, vem, gente boa a gente traz para dentro, depois vê o que faz. Por sorte, como eu tinha vindo, como na Votorantim, eu tinha tido muito contato com o fundo de pensão, por causa dos fundos que a gente cuidava e tal, e eu nunca tinha entendido um fundo de pensão investir em ação e Bovespa, careta, porque eu olhava o CDI e o Bovespa, no final o CDI era melhor que o Bovespa, sem volatilidade. É só downside. Investir no IBOV versus CDI. Ou você é um bom trader, compra lá embaixo, vende. Ou você tem uma gestão ativa, ou não esquece, não vale a pena. E aí quando eu cheguei na Guepardo, que eu vi a rentabilidade deles, e o fundo não alavancava, não era day trade, eu falei, vocês têm exatamente o produto para fundação, só que vocês não vão atrás de fundação. Então o meu primeiro trabalho lá foi literalmente o trabalho de secretário, assim, de documentar tudo. Entramos na Ambima, fazer todos os manuais. E foi fácil, porque eles já faziam tudo corretamente. Então já tinha comitê, já tinha tudo. Só faltava documentar. Para poder pegar realmente Exato, institucionais. Para dar uma cara mais institucional para casa. Então esse foi o primeiro trabalho. Aí em 2010 entrou a primeira fundação. Acho legal você estar falando aí sobre fundo de pensão e tudo mais. Para o pessoal assimilar um pouco mais de por que era o ideal para fundo de pensão ali a Guepardo. Qual que é a filosofia de investimento da Guepardo? Qual é a crença principal dos gestores, de vocês, em relação à visão de mercado para investimento? O que vocês têm como filosofia? Para a gente é um fundo valor, né? Então, explicando um pouco o que é um fundo valor, a gente realmente vai atrás da empresa. Para a gente, você botou R$1 numa empresa, você virou sócio da empresa. Uhum. Então, a gente não vê a bolsa como especulação de, compra, vende todo dia. Tem gente que faz isso muito bem, tem day trader, tem de tudo, mas a nossa filosofia é, eu quero encontrar empresas muito boas, muito descontadas do valor justo, e sentar em cima, esperar uma hora o mercado vai entender, uma hora a empresa vai entregar o que a gente está projetando para frente, e aí a ação vai para o valor justo. A maravilhosa, que nós também gostamos, né, Jean? Sim. Maravilhosa a escola do vovô Graham, com grandes caras aí, Howard Marks, vovô Buffett, Peter Lynch. Toda essa turma aí, que não é besta, né? Comprar algo descontado é a coisa mais linda que tem no... Só que exige uma certa paciência, uma disciplina. Total. Exige isso. Então você começou a abrir clientela para eles. Exato. Ali foi a primeira missão tua. Exato, foi completamente sem querer, assim, eu não fui com essa cabeça. Então, você só viu a oportunidade que estava claro para você ali. Né? Para ter uma ideia, eu não sabia que existia o cargo diretor de operação, CEO, eu desconhecia esse cargo. E aí um dia um amigo meu falou, Beto, você é o CEO da empresa. A gente não tem essa preocupação de nomenclatura, no cartão, aquela coisa bonita. Então, eu tava lá tocando, tava fazendo meu trabalho bem feito, então ninguém me apurrinhava para saber o que eu tava fazendo, o negócio tava funcionando. Aí eu comecei tocando como diretor de operação, mas sempre participando dos comitês. A gente chegou ao momento de fazer um fundo multimercado que eu tocava, e aí a gente viu que não era um negócio escalável, porque você tem que ter economia, você tem que ter E a nossa expertise realmente era a renda variável. Então a gente falou,
vamos focar no que a gente sabe fazer bem feito. Quem diversifica demais o que faz não sabe o que está fazendo. Então vamos focar no que a gente é bom. E aí eu fiquei tocando a parte de operações. Por 3 anos eu fui para a parte de análise, então eu ajudei o pessoal de análise com desdobramento de meta, como se fosse parte de operação na parte de análise, de como aprimorar a técnica do pessoal de agilizar a análise, como é que a gente faz um negócio mais organizado, estruturado. Depois voltei para a parte de operação, e aí quando a gente reabriu os fundos para captação, eu vim tocar a parte de relação com investidores. Você, quando saiu da Votorantim e foi para Guepardo, você já tinha... Porque a gente fala muito para a galera que segue a gente, até para mentorados nossos, a gente tem carteira em ação americana. Meu foco, a minha especialidade são ações dos Estados Unidos. Eu invisto muito, muito lá, tanto em curto prazo, coisa bem curta, que a gente chama de swing trade, quanto carteira mais longa, anos e tudo mais. E a gente tem essa filosofia de valor. É uma filosofia que não só eu, o Jean, o João, todo mundo aqui na empresa. Só que isso é uma coisa que você tem que... Uma filosofia tem que ser acreditada. Crença. Porque na hora que todo mundo olha para uma Tesla que chegou a $1.000, eu estou dando exemplos lá de fora que é o que eu tenho mais na cabeça. Vamos falar, Magalu. Que também porrou. E o FOMO que geralmente o investidor tem de não estar dentro, você fala assim, cara, não vou entrar nisso, a margem de segurança é inexistente, é negativa a margem de segurança, tá muito alto, tá fora. Você saiu da Votorantim, foi para a Guepardo, você já tinha essa filosofia em você, ou você instalou ela em você dentro da filosofia do pessoal que já estava lá? Foi muito rápido. Eu não tinha ideia o que era um fundo valor, eu não tinha ideia o que era o conceito de buy and hold, do Warren Buffett. Só que quando você chega e vê que o negócio dá certo, é muito que a gente fala disso de crença. Não adianta ser, eu juro por Deus. Você tem que estar lá, você tem que ver o negócio funcionar, você tem que ver funcionar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Por isso que pra gente é muito importante esse negócio de cultura. Então a gente tem poucas pessoas na gestora, né? São 13 pessoas dentro da gestora. Eu lá com já 12 anos de casa, 13 anos de casa, tem pessoa que está com 15, o próprio Otávio gestor está há 21 anos, o analista está há 10. Então, porque você já passou por todos os cenários. E isso facilita muito, não em momento de euforia, que nem a gente estava comentando no começo. Ele te ajuda muito em momentos que a sua crença começa a ser questionada. Sim. Então, momentos que nesses últimos 3 anos que foi growth, que lucro já não importa, geração de caixa esquece. Tanto é que a gente fez uma carta sobre isso, que o começo da carta... Aí sou eu que escrevo as cartas da gestora. Começa assim, this time is different, or not. Então é um livro muito interessante, até eu recomendo para quem quiser ler. Sim. Esse This Time is Different é um livro que ele mostra 800 anos de história, várias vezes que esse negócio, né, da matemática foi questionada. Porque dessa vez é diferente. Total, o mundo mudou. O mundo vem mudando desde que existe. Agora não é mais como era antes, os lucros já não importam tanto. Então, conta o case das tulipas, conta o case, obviamente, da bolha de .com. Então, o que é esse negócio? This time is different, agora esquece, olha múltiplo de GMV, olha, sei lá o que a gente fala, cara. O Marx falou no livro dele, falou assim, as pessoas quando estão em euforia mudam a questão de olhar para o risco para olhar para não perder a oportunidade. A pessoa não quer, é o FOMO total das pessoas, né? Exatamente. E isso é muito louco. A gente na nossa carteira lá nos Estados Unidos, o Jean começou a fazer, o Jean que faz a gestão dela e começou a identificar, a gente de repente quando viu a carteira, a gente tinha, pode vir Ana, por favor, Ana Saque, vem pra cá. ela queria fazer bem assim, quase discreta. Imperceptível. Eu não sei como é que ela conseguiu colocar 2 bandejas de queijo escondidas. Mas ela ia fazer quase imperceptível e aí a gente destrói todo o plano com grande sucesso. Muito obrigado, Aninha. Obrigado, Ana. Grande Ana aqui nos ajudando. E aí, quando a gente viu a carteira, tinha metade dela era energia. Tinha, ali... Foi um ano e pouco, que ela começou a ser montada desse jeito, né? Pós 2020. Então, a gente tinha ali petróleo chegando a 0, chegando a patamares negativos no petróleo futuro. Um setor totalmente desacreditado já desde 2014, que foi a última máxima do petróleo. E aí, a gente viu nossa carteira, sim, com 40% em óleo e gás, e eu olhei assim a carteira e falei assim, cara, mas não tem como ser diferente, assim, em um mercado totalmente eufórico, com as techs voando,
Mas eu olhei para aquilo e falei assim, cara, eu não consigo desconto em outro lugar no mercado americano senão aqui. Que estavam num patamar de desconto tão grande que estavam pagando mais barato que patrimônio. Uhum. Aí você olha e fala assim, não é possível. Cara, e essa é a beleza do mercado, né? Porque o mercado ele dá umas precificações muito loucas para quem tem paciência, né? Graças a Deus é esquizofrênico. Senão a gente não teria trabalho. Verdade. Cara. Senão a gente não teria trabalho se não fosse assim. Não, e graças a isso a gente tem alfa no S&P que no último ano tá uma desgraça. Então, essa filosofia, ela exige um tanto de... Especialmente para gerir cliente, né? Porque o cara, ele quer estar dentro quando você não quer fazer nada e na hora que o mercado tá ruim, tá tenso, tá cheio de oportunidade, você tem que convencer o cara a comprar numa hora que ele, na verdade, queria ir para debaixo da cama, né? Como é que é essa relação tua, assim, com os clientes? Os clientes, vocês conseguem realmente passar a filosofia pro cliente? Porque eu imagino que tem que instalar essa filosofia na cabeça do cara também, né? Que nem você comentou, quando você tá num momento de euforia, qualquer coisa que você falar, ele vai falar assim, senhor. Então, e o trabalho nosso é essa doutrinação. Por isso que as cartas trimestrais que a gente faz, e eu recomendo até para quem quiser acompanhar mais a gestora, tem no nosso site ou tem no nosso Instagram, né, Guepardo_Investimentos, quando a gente solta a carta trimestral, o começo da carta é uma doutrinação. Então é sempre tentando mostrar, tipo isso que eu falei, do This Time is Different, a história do Senna, para mostrar para a pessoa assim, para cada vez ir batendo. Catequese é assim, você vai batendo até a pessoa acreditar. E aí depois a gente conta um pouco das empresas que a gente está investido, como que foi o resultado trimestral dela. Então a gente solta a carta trimestral quando se terminou os resultados. Exato. Então, por exemplo, agora está saindo a carta trimestral do segundo tri. Então é meio estranho, porque na teoria o segundo tri acabou em junho. Você esperou sair todos os resultados. E aí conta como é que foi cada um. E esse trabalho, a gente, obviamente, nas plataformas, vai via assessor ou via lives com assessor, via palestras com os clientes. Então, a gente gosta bastante dessas palestras, até para ajudar a pessoa física. No final, um trabalho nosso também é quase de ajudar a pessoa a não perder dinheiro. Sim. Então, porque, que vocês comentaram, é uma pena que a pessoa fica eufórico quando tá com pouco upside, quando tá tudo esmagado. É o pensamento linear ali do negócio. Né? E fica deprimido. E é o que a gente fala muito lá. Não existe a máxima de mercado que todo mundo quer, que é bolsa barata e notícia boa. Sim. Isso que todo mundo, esse sweet spot que todo mundo procura, esquece. Não vai funcionar. Quando tem notícia boa, normalmente a bolsa tá cara. Então, o que importa é ter a disciplina desse momento, do FOMO, de todo mundo querer. Você ter a disciplina de baixando a vela, de olhar. E isso, pra gente, é muito gratificante porque no final, o patrimônio relevante da gestora é dinheiro nosso, nos mesmos produtos que os investidores investem. Então, no final, eu não estou fazendo isso para o investidor, estou fazendo para o nosso dinheiro. A gente não resgata do fundo. Então, eu não quero correr risco quando eu olho, eu acho que uma ação vale 100. Bateu 100, a gente vai embora. Não, mas está eufórico, está momentum. Legal. Não é, tem gente que faz isso muito bem, tem fundo quant, que ganha muito dinheiro nessas... Que consegue pegar o clima. Exatamente. Pra gente é exatamente o oposto. Normalmente, quando tá o fundo quant vendendo porque tá caindo, é a hora que a gente tá comprando, e quando tá o fundo quant comprando para cima porque tá o momentum tá muito bom, é a hora que a gente tá abaixando a vela. Saindo. Quando vem momentos muito eufóricos de mercado, tipo 2007, 2019, próprio 2020, depois da retomada da pandemia ali, é natural que vocês dentro dessa filosofia liberarem caixa, né? Uhum. Então é natural que vocês liberem caixa e fiquem com maior parte do capital ali, ou um caixa maior do que nos períodos ruins. E como que é lidar com o investidor vendo caixa ali sem... Pô, como assim vocês estão com caixa? A bolsa indo para frente e aquele pensamento, aquelas notícias boas de mercado. Até para entender, os teus produtos você pode ter... Porque tem produtos que você não pode ter caixa, que você tem que estar sempre investido. Não, nosso a gente tem a liberdade de 100% de ação até 67, que é a regulação de FIA. Então o mínimo é 67. Sim, o mínimo é 67. E é o que aconteceu. Então, é que, na verdade... Vem alguns questionamentos nesse sentido, de tipo, por que vocês estão com caixa e tal? Não chegou a ter, porque foram eu vou falar os últimos 2 movimentos que acabaram sendo muito rápidos, então nem deu tempo de ter tido o questionamento dos investidores. Entendi. Que foi pré-crise de 2020, lá em fevereiro, né, para ser mais preciso, dia 21 de fevereiro de 2020, um dia antes da pandemia, a gente estava com 22 de caixa. Não que a gente soubesse que ia ter uma pandemia na semana seguinte, mas sabia que tava caro pra caramba. Tava caro, a gente fazendo caixa. E é engraçado que o humor da gestora é exatamente o oposto do mercado.
Quando a gente vai fazendo caixa, o humor fica horrível no escritório. Mas fora, tá todo mundo eufórico. Todo mundo eufórico, porque a gente, no final, é comerciante, né? A gente quer comprar coisa barata. Esse é o nosso trabalho. Então, você não tem que comprar, vai fazendo caixa e você fica naquele desespero. Só que logo depois veio a pandemia, então a gente era o gênio por estar com caixa naquele momento. Então, não deu tempo de ter... Se tivesse demorado mais 6 meses da pandemia, ou pré-pandemia, de euforia, talvez a gente teria o questionamento porque a gente iria andar menos que a bolsa. Nenhum momento a gente vai se chicotear no escritório porque a bolsa tá porrando e a gente não tá porrando. Se é uma coisa que a gente vê que tá passando do que a gente acha que é o preço justo das empresas, a gente tem muito conforto, essa disciplina de 21 anos para saber e falar, uma hora fica barato. Graças a Deus, ainda mais no Brasil, você tem crises globais mais crise Brasil. A gente é double, né, aqui, porque tem lá fora e aqui para ter surpresinha. Aí fomos para caixa zero na pandemia. No pior momento lá, dia 23 de março, nosso caixa tava 0 mesmo. Só queria ter mais dinheiro aqui pra poder comprar mais. Não, era todo mundo, porque a gente vai gastando caixa. Acabou o caixa, é nós mandando dinheiro assim, vendendo filho, carro, patroa. Vende o que tiver pela frente pra botar, porque era a oportunidade da vida. Sim. Né? A gente não sabia quando que ia voltar. Mas a gente não tem essa pressa. Eu não sei que horas vai acontecer, mas eu sei que eu tô comprando ativos muito descontados. É a coisa mais desgraçada do cara ter, é market timing, a coisa mais difícil de ter, né? Horrível. Tanto é que você pega agora esse ano, aí a segunda vez foi no meio do ano passado. Então em junho a gente estava com 9,4% no fundo em caixa. Também, de novo, a gente não sabia que no segundo semestre ia subir juros lá fora, inflação, que aqui os juros ia de 2 para 13. Mas, de novo, porque algumas empresas estavam chegando no valor justo, a gente automaticamente vai fazendo caixa. Não é questionado. Bateu, a gente vai fazendo automático. Isso é o trabalho da gestão. E aí, ao longo do segundo semestre, a gente gastou esse caixa, conseguimos dar um alfa gigantesco. Em 12 meses, a gente está dando 15 de alfa na bolsa. Que maravilha. Isso é bom mesmo, né? Não, exato. A gente também tá com um alfinha bom lá fora. Uns 14 também. Tá, sim. Contra a S&P? Boa, muito boa. Porque, obviamente, a S&P tá negativa, então a gente dava 8, mas 9. Mas a gente tá 7% positivo versus 6% negativo da S&P. É o que tá ótimo. É exatamente igual. A gente tá 7 com a bolsa menos 7. É isso. E é bom porque... E aí, para deixar claro pro pessoal que tá assistindo, quando eu falo que tá 6% negativo no S&P, é porque eu não tô contando 2022, eu tô contando o último ano, então é de agosto do ano passado até... os últimos 12 meses. Final de agosto, exato. O Jean vai ser o disclaimer nosso. Não, eu sempre deixo um disclaimer, porque aí depois o pessoal no comentário, mas a bolsa, o S&P tá 18 para trás, como que fala que tá 6? É no período. A gente, essa coisa de entender ciclo de mercado é muito difícil para o investidor comum conseguir realmente, ele sabe, mas ele não aceita, né? Porque no fundo a pessoa quer que a coisa continue, ela acha que a coisa tá mal, acha que vai ficar, que nunca mais vai melhorar, que só vai ficar pior, tá bom, só tende a ficar melhor. E vocês falaram que vocês têm hoje, o dinheiro de vocês está lá integralmente. Você, assim, pessoalmente, a tua estratégia é levar isso até o dia que você parar, e aí no dia que você parar, você vai torrar tudo, sair viajando, deixar de patrimônio para os filhos. O que você pensa, você no longo prazo? Qual que é, você numa figura de um cliente, o que você imagina com aquilo, com a construção disso? A nossa ideia, né, a gente não resgata do fundo. A minha ideia, se Deus quiser, vai ver no meu espólio. Meus filhos que briguem depois pelo dinheiro, depois que eu morrer. A gente não tem uma... Vamos dizer, eu não tenho nada que eu olhe e falo, daqui a tanto tempo eu quero comprar tal ativo com o dinheiro que eu tô lá dentro. Vai aguardando. E o que o pessoal não entende é que os juros compostos é muito violento. É muito violento. Então, você pega o nosso fundo, desde o início está rendendo 22% ao ano, né? Desde 2001. Desde o início do clube, né? Que começou em 2001. Isso multiplicou por 70 vezes o patrimônio. O CDI, para dar uma base, multiplicou por 10,5. Então, a gente deu 7 vezes o que deu o CDI. O CDI deu menos de 12, a gente deu um pouquinho mais, deu 22, bola, então 22%. Esse CDI mais 10, ao longo de 21 anos, multiplicou por 70 o capital. Então você pega a própria história do Warren Buffett, a grande violência de crescimento de patrimônio dele foi a partir de 65 anos. Sim. Tem um livro muito bom também, eu não lembro como é que chama em português, Money Philosophy, Philosophy of Money, alguma coisa assim em inglês, eu não lembro como é que chama em português, que ele conta 20 casos muito interessantes sobre isso. E a pessoa não tem que ser uma gênia para ganhar dinheiro no mercado financeiro. A principal coisa é o coeficiente emocional. Na hora que tá saindo só notícia ruim, o cara ficar frio, entender
encontrar, né, empresas excelentes. Que se preocupar com o risco quando todo mundo está animado e se preocupar em achar oportunidades quando todo mundo está chateado, triste ali com Exatamente. o mercado. Normalmente as pessoas só olham o upside risk, só olham quanto tem para ganhar. Ninguém olha quanto tem para perder. E a gente, né, como tá praticamente todo o nosso patrimônio tá lá, pô, eu só penso assim, o que eu tenho para perder? É que a pessoa vai olhar o que tem para perder se você oferecer para alguém comprar algo num mercado deprimido. Pô, mas eu vou perder. Não, mas agora o risk-reward está muito alto. O prêmio de risco é agora, né? E é realmente difícil. É engraçado que às vezes a gente tenta trazer para as pessoas situações do cotidiano para elas. Então, imóveis, por exemplo. O João mesmo é um cara que gosta de comprar carro, vender carro, e ele é um cara que tem uma puta paciência de ficar na Web Motors esperando, e aí ele fica vendo cada anúncio subindo e descendo, e ele monitora aquilo, e aí e aí ele põe um preço no book ali pro carro, o cara não vai, ele fica esperando, na hora que ele consegue comprar, a FIP tá aqui em cima, ele já comprou com margem de segurança, ele pode flipar. Só que é o seguinte, é uma paciência que você tem que ter para ver o negócio que você quer, mas que não tá no preço. Tem muita empresa boa que não tá com descontada, que tá com preço... tem empresa que você fala assim, poxa, eu queria uma hora ter oportunidade de ser sócio dessa empresa, mas no preço que tá não tem como. Um exemplo nosso é Meta, por exemplo. Sim. Meta e Netflix. A gente entrou em Meta e Netflix. Facebook. Quando que vai ter? Cara, a gente não sei quando vai ter Facebook descontado. Foi engraçado que antes de entrar em Facebook e em Netflix, a gente tinha olhado assim 6 meses antes de toda a queda que teve, a gente olhou para a Meta assim, cara, essa empresa deu uma compra ótima na pandemia, mas a gente não pegou em questão de não tinha caixa para aproveitar essa oportunidade. Quando será que vai dar de novo um preço tão bom para eu me tornar sócio dessa empresa? É uma empresa que eu queria me tornar sócio, mas o preço que tá não tem como. Aí beleza, 6 meses depois a gente estava entrando na empresa porque o mercado, juros americanos subindo e a inflação, e é muito louco, para conter a inflação. Eu acho que aqui também acontece, mas lá o cara dá o resultado do trimestre e fala assim, a gente vai crescer, mas não tanto. Foi essas 3 palavras que o cara colocou na carta. Acabou, sumiu. É uma queda, eu falo, meu Deus, o mercado é muito louco, velho. Cai 20 no leilão. Não, e o mercado começa a precificar coisa assim, tipo, a empresa nunca mais vai crescer. Sabe que há 2 cartas atrás, eu vou ficar falando que por acaso o que a gente está conversando, que nem eu comentei, é a doutrinação que a gente faz nas cartas. E a gente fala muito sobre isso 3 cartas atrás, que era sobre o status quo. E que o mercado, assim, o que está na tela hoje é o que aconteceu com a empresa hoje jogado ao infinito no Excel. Sim. Então, aí a gente faz uma brincadeira com a ação do Zoom, né, de videoconference, e a ação de Hilton Hotéis. Então a gente pegou um dia antes da pandemia, os 2 bases 100, em 8 meses a ação do Zoom multiplicou por 5,5. O que queria dizer a ação do Zoom multiplicado por 5,5? As pessoas nunca mais vão se encontrar. Acabou isso aqui que acabou, a gente tem. Ninguém mais vai para um hotel também. Ninguém mais vai para o hotel, ninguém mais vai se encontrar. O Zoom vai virar o líder do mercado, ninguém vai abrir nenhum outro videoconference concorrente, vai repassar preço ad eterno. É uma folia. E o coitado do Hilton, acabou. O Hilton estava caindo 25%, o Zoom multiplicava por 5,5%. Desses 8 meses pós-início da pandemia. Depois disso, a ação do Zoom caiu 80%. E a ação do Hilton subiu perto de 40%. Se você comprou a ação do Hilton um dia antes da pandemia, hoje você tem mais dinheiro do que a ação do Zoom. Um dia antes, quer dizer, você segurou a ré inteira da pandemia. Você aguentou o maior problema da história da humanidade de pessoal não poder ir para o hotel, o pessoal só descobriu o videoconf. Hoje você tem mais dinheiro no Hilton do que no Zoom. Sacada fantástica, você vê. Muito legal. Você também entender os negócios que você faz parte, né? O João mesmo, na pandemia, é que todo mundo que tem filosofia de valor chora muito quando está com muito desconto, porque quando vem desconto, geralmente é crise de mercado e fica muita coisa descontada, né? É difícil até de escolher. É difícil começar a chorar. É difícil de escolher e você fica sem caixa querendo ter caixa. Aí você fica, não. O João, ele comprou um tanto de Vale, né? Ele ficou feliz pra caramba. Ele falou, meu amigo, Vale não vai pra lugar nenhum. Foi que nem só de Brumadinho. Vale não vai pra, não vai pra canto nenhum. E aí que é uma pergunta para você interessante. Quando tem essas situações de mercado,
que muita coisa fica descontada. Todo mundo acha que o mundo acabou, Armagedon, põe arma em cima do Ford, vamos atirar para comprar papel higiênico. Qual é o critério para vocês, dentre 20 opções, vocês têm caixa para 5? Uhum. Quais são critérios importantes que geralmente vocês têm nessa seleção? É mais setorial? É mais... como é que vocês tomam essa decisão normalmente? O nosso trabalho, na verdade, né? Então, resumindo muito rapidamente que tipo de empresa a gente gosta, a gente, antes de olhar preço, o primeiro trabalho que a gente fez aí foi um investimento que a gente fez ao longo da primeira década de gestora, eu não quero olhar preço, eu quero saber que empresas eu quero ser sócio. Então, a gente, das 450 empresas mais ou menos que tem hoje na Bolsa, através de filtros setoriais, então você tem setores que a gente não quer ser sócio. Independente de preço, independente de momento. Então, a gente tira uma série de setores. Na parte qualitativa das empresas, muita empresa a gente joga fora porque não tem estratégia, não tem gestão, não tem governança, não tem alinhamento de interesse, ou não tem desdobramento de meta, meritocracia. Então, são N coisas, N questionários. Tem toda uma qualitativa antes de uma quantitativa. Aí a gente termina, hoje em dia só são 66 empresas que a gente pode comprar. É praticamente um índice. É praticamente um índice. É um índice, só que dentro... Não é o índice. Exato, não. Tem, vamos supor, mais ou menos metade das empresas não estão no índice, dessas 66. E aí são as empresas que a gente olha e fala, eu amaria ser sócio desse cara. Não sei quando, eu tenho que estar pronto para momentos que der o Armagedon, eu poder comprar, mas todas essas empresas são as empresas que a gente fala, essas são as empresas vencedoras. Por isso até que a gente não entrou... Bom, o único IPO que a gente entrou dessa onda de IPOs foi a Vamos, que a gente já conhecia a JSL, né, a antiga JSL assim para, a gente já sido sócio por 8 anos. Então a gente conhecia muito bem a Vamos por estar lá dentro da empresa por 8 anos. Então a única que a gente entrou foi a Vamos, que a gente já tinha feito a diligência antes. Agora, para entrar no IPO, você tem 10 dias para conseguir entrar no IPO, aquela euforia, e aí, você quer, não quer, tá hot, parece que é padaria. E não dá tempo de avaliar a gestão, a estratégia. Você tem o balanço auditado de muito curto tempo, então você não consegue realmente ver. A gente gosta de investir em empresa que tem 100 anos de vida. Sim. E que já passou por tudo. Então, nesse momento, e a pergunta final que a gente faz é, se a Bolsa fechar por 10 anos, eu topo ser sócio desse cara de capital fechado? Por quê? Porque aí te dá um conforto de falar, cara, essa empresa aguenta qualquer porrada. Você não tá pela marcação a mercado, zero, você tá pela empresa business, mesmo. Pelo business, pela empresa. Então a gente faz todo esse trabalho e fica com as 66 empresas. E isso, no momento de euforia, muda zero, que a gente estava comentando. Só que chegou na pandemia, primeiro, né, no fim de semana lá de carnaval, a gente falando dos sócios, a gente olhava e falava, todas as empresas que a gente estava investido eram vencedoras. Todas vão sobreviver à pandemia. Então a gente não desfez de nenhuma empresa que a gente tinha investido, aumentamos posição em algumas, montamos posições novas, então uma Gerdau que a gente tinha uma posição muito pequena, a gente aumentou, uma própria Klabin também a Klabin a gente ficou mais ou menos no mesmo tamanho de posição, mas fomos comprando o resto do portfólio para gastar esses 22, compramos algumas coisas que aí a gente tinha certeza que era, né, fora das 66, a gente tinha também certeza que eram empresas que iam ser resilientes, que tinham posições de caixa grande, que não eram supérfluos. Então, no final, a decisão foi mais para esse lado. Vocês têm na política de vocês, vocês costumam investir em empresas de capital misto, estatais? A gente, por exemplo, Petrobras... A pergunta eu podia ter feito direto. Petrobras está no radar de vocês? Faz parte do radar de vocês? Petrobras entrou no radar em 2020. Antes ela não estava. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não gosto, porque para mim, toda vez que tem o dedo do governo, tem um freio de mão puxado, ou uma âncora, ou tá com um barco furado. Vocês têm hoje a confiança de que o governo tem menos impacto? Aqui não tem nada a ver com discussão de ideologia de política, ou de lado. Você não começa uma discussão, senão o podcast de vocês vai virar um tiroteio. Mas você acredita que mesmo tendo a influência política de trocar presidente, de forçar a barra para lá ou para cá, independente, que a Petrobras ela consegue ter um upside em certos momentos que vale a pena a compra do risco? Então, a gente começou a investir em Petrobras em 2020, em janeiro 20, aí aumentamos ao longo da pandemia. Hoje a gente não tem mais. A gente terminou de desinvestir em abril de 22. Porque a nossa conta, quando a gente fez o investimento em 2020 lá, ela ainda estava mais alavancada, mas já estava gerando muito caixa, já estava reduzindo a alavancagem dela e a gente via que ia ser uma excelente pagadora de dividendo. Na nossa conta, eu não tenho ideia quem vai ser o próximo presidente. O que eu sei é que, mais ou menos na época, pelo preço que estava a ação, 70% do que a gente investiu na empresa a gente ia pegar de volta via dividendo.
Independente do preço da ação, era literalmente, eu ia botar 100, ia pegar 70 e ficar com a empresa por 30% do valor que eu paguei. Então aí aguentava desaforo se tivesse que chegar até a eleição. Então, como não precisou chegar, porque teve tanto a parte de dividendo como reprecificação de ação, fez com que fosse um valor que para a gente julgasse atraente sair, principalmente porque o resto da bolsa ficou de graça. Então eu não precisava mais correr um risco político véspera de eleição, sem saber para que lado ia. A gente entendia que, principalmente até o final de 22, a política ia ser mantida, até porque, né, e aí foi um super trabalho do Pedro Parente, toda a parte de compliance, de PPI dele, né, da paridade internacional. Então a gente entendia que isso não ia ser mudado até o final do primeiro mandato do Bolsonaro ou até uma próxima mudança de governo. Então dava tranquilidade para a gente falar, pô, eu topo ser sócio até o final de 2022. Não precisamos em abril de 2022. Quer dizer, não fica fora, tá no radar de vocês. Se for uma oportunidade, vocês tá, fazem. Mas antes de 2020 não tava. Ela não estava dentro dessas empresas investidas. Não, porque a gente já tá com chão, não tá? Só com ExxonMobil, mas todas as outras, Marathon Petroleum, as outras que estavam em energia, a gente saiu também. Porque a gente olha, tá ficando muito caro. A gente olha outras. Já precificaram, eu não comprei. Sim, muito parecido com o que aconteceu em Petrobras aqui. O mercado começa a ficar muito eufórico nesse setor e aí fica muito ruim de permanecer assim. É que a gente chegar a um preço que... chegou no preço justo, eu também tô saindo. Eu não gosto de ficar além. Porque senão você começar a especular petróleo. Exato. Você vira trader de petróleo. Exato. Então, quando chegou no Marathon Petroleum, chegou, enfim, outras, e agora ExxonMobil é uma que ainda não chegou. Mas, e é engraçado que mesmo com o petróleo caindo agora, ela permanece subindo, ela permanece ali em movimento, se mantendo resiliente. Porque a empresa ainda não está... No preço no valor dela. Ela tá um barata absurdo. Mas aí você olha uma empresa como a ExxonMobil e olha a Petrobras. A Petrobras é uma das empresas mais do caralho no setor de óleo e gás do mundo. Sim. Porque mesmo que você olha Aramco, você olha... Cara, os caras... A Petrobras é muito foda como empresa. Então você olha o precinho dela, aí você ainda dolariza, você fala, mas não é possível, velho. É troco. Compra uma ExxonMobil e ganha de troco. Uma ação da Petrobras é muito barata, né? Por isso que eu acho que é uma certa injustiça com ela como empresa, o valor que ela tem, mas a gente estava falando do Ibov, né? A gente faz muito estudo assim, do Ibov versus o S&P, que é também uma sacanagem fazer esses dois estudar, comparar um com o outro, mas o Ibov ele é sempre um grande canal, né? Uhum. Ele vai o Brasil é o país do futuro eternamente, né? É da promessa. É da promessa. E vai e volta, então é sempre um canal amplo de grandes movimentos ali, mas a gente, se a gente olha os últimos 10 anos, o Ibov dolarizado toma uma ré gigante, porque o dólar deu uma reprecificada. Como é que vocês olham, assim... essa questão global, geralmente os investidores, os clientes de vocês, assim, como é que eles têm alguma preocupação com essa questão global em relação até ao poder de compra do real? Vocês têm algum pensamento em relação a isso normalmente dentro da gestora ou não? Ou o foco é muito claro nas ações e o alfa está ali no Ibov e é isso que você quer buscar, vencer o mercado doméstico. Como é que funciona isso na cabeça de vocês, geralmente? Não, para a gente a cabeça é realmente vencer o mercado doméstico. É muito difícil, eu não tenho ideia para que lado vai. O câmbio, eu não tenho ideia. Porque aí você tem que começar a entender muito bem. Tem que ir para o multimercado, né? Tem que ir para o multimercado, porque aí o cara tem que olhar a China, tem que olhar os Estados Unidos, tem que ver o que vai acontecer nos Estados Unidos, dos juros americanos. Então é mais fácil eu montar um portfólio, que eu vou ter empresas exportadoras, que nem uma Klabin da vida, e vou ter empresas que se beneficiam com o câmbio depreciado e o câmbio apreciado. Porque aí no final você tá tranquilo que você fala, eu não tenho ideia para onde vai. Eu sei que de todo jeito eu tenho empresas muito descontadas. Né? Pô, eu tô comprando com tanto desconto do valor justo que muda muito pouco o que importa. Eu não estou falando de variação de ação de curto prazo, mas realmente no operacional das empresas. Empresa boa, ela repassa preço, ela vai, funciona. Então, no final, você tem que virar sócio dos caras e sentar a bunda e esperar. Não tem muito o que fazer. Vocês costumam participar assim, de assembleia? Vocês costumam tentar estar mais dentro da empresa de alguma maneira? Porque eu sei que certos acessos dependem do tamanho que você está numa posição, né? Mas vocês costumam realmente tentar entrar dentro do dia a dia da empresa que vocês têm na carteira? Ou vocês mantêm uma coisa mais distante? A gente gosta de entrar não para dar pitaco. Eu acho que é um pouco de
quase de se achar do mercado financeiro, achar que sabe mais que o cara que está lá com a fábrica, que tem há 100 anos, bilionário, e a gente que é o gênio. Então, a nossa ideia, né? Mas tem cara que faz isso bem, tá? Não é uma crítica. Agora, a nossa cabeça, quando a gente vai olhar, pô, se eu posso ir para um conselho para agregar, ou na parte financeira, como é que o cara faz um follow-on, não faz, né? Faz recompra de ação, né? Onde que tem a melhor TIR, pô, rolagem de dívida. Então, mais nisso e mais para ver com profundidade a estratégia, para ver se o que a gente está acreditando realmente está acontecendo. Se alinha com a crença de vocês. Exato. Então, a parte, o downside disso, a parte ruim é que, obviamente, você fica em período de silêncio. Então, 15 dias antes do balanço ou de algum fato relevante e importante, você não pode operar a ação. Então, tem uma parte ruim, mas a parte boa pra gente ela é maior do que a parte ruim. Vocês já tiveram nessa história, eu imagino que sim, casos de que a posição de vocês está indo bem, está indo no rumo que tinha que ir, mas alguma coisa que aconteceu dentro da gestão deixou vocês desconfortáveis para desinvestir? E desinvestir no meio do caminho, tipo, stop no game mesmo, mas estopa, porque isso aqui não está... Vocês tomam essa decisão qualitativa de falar assim, isso aqui não tá legal, mesmo que os números ainda estejam no caminho e o preço ainda esteja no rumo ainda? Sim, eu não vou falar de nomes de empresa, mas sim, acontece. O mais difícil para um fundo de valor, por isso que a gente faz todo esse trabalho qualitativo antes, é a armadilha de valor. É aquela empresa que parece de graça, pô, tá meia vez patrimônio, 3 vezes lucro, não tem como perder dinheiro. E aí você vai ver a ação não anda, porque não tem gestão, não tem estratégia, o setor é ruim, então... Ou porque já aconteceu da gente descobrir coisa errada no meio do caminho, vender mesmo com prejuízo, né? E tem uma empresa que aconteceu isso, a gente brinca que foi o pior investimento e o melhor desinvestimento. Então a gente perdeu 10%, depois a ação caiu 80%. Então não tem a ver com variação de ação. Mas uma operação vendida, né? Tipo, não, você faz caramba. Mas eu só não quero ser mais sócio, que a gente descobriu coisa errada, eu falei, vamos embora disso. Não quero ser sócio desse cara. Então é importante. Por isso que esse trabalho, depois que a gente faz o investimento, a gente não para de olhar a empresa, né? É um ongoing job. Você está sempre olhando, sempre analisando, sempre conversando com cliente, concorrente, funcionário, ex-funcionário. A gente brinca, ex-funcionário tem que até tomar cuidado, porque é o que fala que vários falam que a empresa é a pior do mundo. E aí o RI fala que a empresa é a melhor do mundo. E normalmente... Tá no meio do caminho. Normalmente a verdade tá no meio do caminho, exato. Hoje, qual que é um dia típico do Roberto? Você vai pro escritório, você trabalha no escritório? Trabalhamos, todo mundo vai. Não tem home office. Todo mundo no escritório. Eu também gosto de trabalhar com as pessoas. Eu também gosto. Fico contente que a gente tá podendo fazer isso. E você normalmente... tá nessa frente, você continua como um CEO, você tá nessa frente operacional? Não, quando a gente abriu, quando eu fui tocar só a parte de relação com investidores, aí não daria tempo de eu fazer os dois com maestria, tá? Eu tinha que dividir o trabalho. Aí um outro sócio nosso topou o desafio, veio tocar como diretor de operação, o que foi muito bacana, porque a gente gosta muito desse job rotation dentro da empresa. Então, no final, todo mundo conhece tudo de todos. Então, o Paulo, que trabalha comigo na parte de RI, já foi analista, então tem conhecimento técnico. Então, é bom porque você não tem aquele mono especialista que com aquela bomba do lado dele não tem ideia do que está acontecendo. Então, quem toca hoje a parte da parte de operações é o Ricardo Hetz, que veio da parte de gestão, já está na gestora, entrou em 2007, então está há 15 anos já na gestora. Aí ele veio, sentou do meu lado, a gente foi fazendo um handover ao longo do tempo. Hoje em dia não, há 4 anos toca super bem. E aí me deu espaço para eu conseguir tocar só a parte de relação com investidores. Vocês hoje, quantos produtos vocês têm disponíveis para um investidor participar? A gente tem um fundo de previdência. Então pode falar o nome das plataformas? Pode falar. Pode falar. Fazer merchan? Pode fazer à vontade. Então tem o de previdência, tem na XP, estamos abrindo agora na Icatu, então aí vai abrir todo o leque das outras plataformas para entrar, Family Office, vão poder entrar com a mesma estratégia, né? Tudo é muito parecido, o nosso de previdência. E temos o nosso 555, então tem o fundo institucional. A gente tem a estratégia da gestora a mesma para todos os produtos. Eu não tenho aquele produto com mais risco, com menos risco. O que muda... Tem um produto que é mais alavancado? Não, eu não tenho fundo alavancado. Todos os fundos são iguais. O que muda mesmo é performance, benchmark de performance. Então, os meus fundos, meus FIAs, né, meus 555, lá, os fundos regulados pela CVM, eles são... Eu tenho um benchmark diferente. Então, eu tenho um benchmark Bovespa, que aí é para institucional ou público em geral. Sim. E tem o benchmark que é IPCA mais uma taxa variável, né? Então, todo começo de semestre, você vê qual foi a média do IMAB
e aí vira a taxa de cobrança de performance daquele semestre. Então, hoje deve estar perto de IPCA mais 6. Aí, obviamente, você vai para IPCA mais 7, a partir... A curva, como a linha de performance vai sendo ajustada. É mais desafiador, porque quando você tem um produto numa... Eu imagino, a gente não tem isso, a gente ainda não chegamos nesse momento de se tornar uma gestora. A gente é muito pequena, muito no estilo family office mesmo, que é uma coisa quase um clube, né, o que a gente faz lá fora. Eu imagino que quando você capta um cliente, por exemplo, via uma plataforma, vamos dizer que seja mesmo com um assessor ou sem, vamos imaginar sem, a pessoa foi lá, navegou lá na XP lá, e ranqueou, viu o seu, clicou para ver a lâmina, último sei lá quanto tempo, olhou o número, gostou, clicou. Esse é o seu cliente mais desafiador de manter dentro, né? Porque o cara olhou simplesmente um número, ele talvez não esteja preparado por downside. Vocês têm, as cartas com certeza é uma estratégia de tentar comunicar de alguma maneira com esse cara. Vocês tentam fazer algumas outras coisas, fazem call, algum tipo de live, alguma coisa para tentar justamente catequizar esse cara, falar assim, campeão, você tá aqui dentro agora, mas aqui é assim. Então esteja preparado para isso. Esses são os porquês que você deveria ter seu dinheiro aqui com a gente, né? Na verdade, a gente está fazendo exatamente nesse momento, né, no nosso Instagram, no Guepardo _ Investimentos, literalmente um Q&A com, assim, quais são as vantagens competitivas, o que é gestor, o que eu tenho que procurar, vídeos curtos de 20, 30 segundos para ele entender a filosofia da gestora. A nossa carta, que vai sair agora no começo da semana que vem, ela fala exatamente sobre isso. Então, foi um estudo que eu fiz ontem, literalmente, sobre isso, que eu vi, assim... Praticamente metade dos investidores que entraram no fundo de plataforma saíram nesses últimos 3 anos, a outra metade ainda está dentro do fundo. De captação, a gente ficou net zero, então entrou muito dinheiro, saiu muito dinheiro nesses últimos, principalmente os 12 meses, mas no overall entrou dinheiro nesses últimos 3 anos que a gente está aberto em plataforma. Só que é uma pena, metade dos investidores que saíram nesses últimos 3 anos perderam dinheiro com a gente. E pensa que o fundo está dando em 3 anos 77% nesses últimos 3 anos. E mesmo assim, metade das pessoas que pediram resgate estão perdendo dinheiro. Por conta do pensamento linear, aquela coisa. Exatamente, porque o cara comprou no high, sai no low. Então é uma pena que a gente, o momento que ele está saindo, é a hora que a gente está botando dinheiro no fundo e que está com caixa zero, e a hora que ele está entrando é a hora que a gente está fazendo no caixa. E o pior é que o cara sai justamente na hora que você precisa de caixa, não sai não, velho. Pelo amor de Deus. Mas aí no final eu vendo ao mercado a posição dele, eu não estou vendendo. Quem está vendendo é ele, pena que ele está vendendo tudo barato, não tem o que fazer. Aí é uma decisão de alocação se a gente quer vender mais de um ativo, menos de outro, para aumentar a posição em um ou no outro. Eu acho que esse é um recado importante para quem assiste, que gosta de mercado financeiro, que performance, né, construir riqueza e patrimônio não é algo terceirizável. O que eu quero dizer com isso? É uma crença que eu tenho. Você pode colocar uma parte do seu patrimônio num fundo? Pode. Eu acho que deve, se você não tem tempo para fazer uma gestão ativa. E nem ainda capacidade de fazer uma gestão ativa. Mas você tem que se conscientizar do que é uma filosofia de investir, de entender pelo menos o que é um ciclo de mercado. Se a pessoa for capaz de entender o que são os ciclos, o ciclo que as coisas sobem e que as coisas descem, que geralmente quando descem as pessoas fazem o errado, você deveria ser mais contracíclico. Se a pessoa tivesse pelo menos essa... que é difícil, a gente seca, todo mundo no ecossistema vai lá secando um gelo ali para tentar passar isso, mas se você for capaz de entender isso, tiveram outros fundos famosos aí, de gente famosa que ficou grande no Instagram, que porrou por um tempo, até ali 2019, depois tomou uma baita ré, por exemplo, com dólar, e que o cara de rei virou um cara que, nossa, não, cara, é ciclo, entendeu? Então, esse olhar micro que as pessoas têm para o resultado imediato é algo que a gente tem que trabalhar sempre. Se você é um trader, você vai errar do mesmo jeito que se você for um investidor de longo prazo, que olha uma lâmina e coloca só por causa do resultado recente, e vai sair na hora errada, e não é nem que vai entrar na hora errada, eu acho que é entrar, se o cara tem uma estratégia de aporte,
Mas você vai aportando lá, você faz médio na cota que você tem ali, e no longo prazo você faz dinheiro, porque se o fundo dá resultado... Se o fundo performa no longo prazo, se o fundo performa no longo prazo, todo mês compra um cadinho, seja fundo, seja tua carteira, seja o que for que a pessoa fizer. Então, eu acho que sempre é bom a gente reforçar essa crença de que você tem que entender um pouquinho só do ciclo do mercado, né, da natureza que o mercado tem. Né? Eu acho que a coisa que é boa e ruim da plataforma é que essa praticidade que ela criou, da pessoa tá no app lá, pá, cliquei investir, pá, cliquei desinvestir, é ruim porque dá muita agilidade para o investidor. E na teoria não deveria ter essa agilidade. Ele deveria olhar com muita calma. As pessoas, né, não é obviamente todo mundo, estamos falando de metade ou menos da metade, mas que é uma metade que poderia estar ganhando dinheiro, mas acaba não ganhando porque não vê investimento como um negócio, que eu tô me comprometendo, que esse dinheiro que eu vou botar, eu vou olhar daqui a 3 anos. Então eu até faço uma referência, né? E aí é um jeito mais simples da pessoa entender, fazendo essa referência de preço, de subir e descer. É o que eu falo, você vai no teu prédio lá, você comprou teu apartamento, vamos dizer que você gastou R$1 milhão no seu apartamento. E você tem noção qual é o custo médio do imóvel lá, quanto é o custo de construção, o preço do metro quadrado na região. Você tem as informações na sua mão. Se dá uma pandemia, o vizinho de baixo quer vender o dele por 700 mil, você não vai pegar e fritar o teu por 600 mil, porque o cara, você vai achar ele um idiota, vai fabricar dinheiro e comprar o dele e ainda chamar ele de otário. Aí o outro quer vender por 500, você vai raspar. Então, porque a pessoa consegue... Aí você vende os 3 a 750 mil e ganha dinheiro. Pronto. Porque a pessoa consegue ter uma noção de quanto vale. Sim. O grande problema, né, do investidor que está investido no fundo ou em ação sem ter um conhecimento técnico ou gráfico ou qualquer coisa, mas que olhe com mais profundidade, é que ele não sabe quanto vale. Então, para ele é um preço etéreo que pode ser para cima, pode ser para baixo. Então, ele não sabe se ele fez besteira, se não fez. Então, o investidor ele tinha que gastar mais tempo tomando a decisão de investimento dele, ser menos, vamos dizer, eufórico ou esquizofrênico de, tô rico, tô pobre todo dia. Eu concordo. Concordo também. Vocês... quantas pessoas trabalham na Guepardo? 13. É uma equipe enxuta. Super. Não precisa ter muita gente. Aonde vocês ficam? Onde vocês na estão? Faria Lima. Na Faria Lima, Condado. No Condado. Mas a gente é Condado Raiz. A gente tá no mesmo prédio desde 2006. É mesmo? Eu vou lá visitar vocês. O máximo a gente deu um upgrade, a gente tava no 2º andar, fomos pro 8º. Foi o máximo que a gente se permitiu na vida. Subiu de vida, né? Subiu de vida, exato. Pra poder pegar uma vista mais bonita. Pô, olha que legal, Roberto. Eu vou, aliás, pedir pro Câmera 33, eu vou pedir pra produção deixar na descrição do vídeo os contatos da Guepardo. Vocês poderem ir olhar a lâmina deles, entender o produto. As cartas. A filosofia é legal, ele pode contar muito da filosofia dele, da história dele, da filosofia da gestora. Vale a pena vocês olharem. Às vezes, a gente não tá, sei lá, às vezes você não tá com tempo. A gente fala muito disso. Eu não invisto primariamente em fundo porque eu faço. Você tem o tempo. Eu tenho tempo para fazer o meu. Mas se você, às vezes, você fala gastou tempo pra caramba pra ter a capacitação de fazer também. A capacidade de fazer. Mas é o seguinte, se eu não tenho um tempo para ter, por exemplo, uma carteira, uma posição em ações brasileiras, mas eu já tive o aprendizado para entender filosofia de investimento, sei lá, cara, lê um Howard Marks, entendeu? O mais importante para o investidor. Aí você lê o Howard Marks, você lê a carta dos caras, por exemplo, você entendeu, os caras têm mais ou menos a filosofia aqui, tô vendo que o resultado deles no longo prazo é legal, vale a pena. Então os fundos, eles são feitos para que a gente possa ter mais conveniência seguindo uma filosofia de um gestor. Mas para isso, entendam a filosofia. Senão você está sempre sem uma base. Se você não tiver ali com a consistência de colocar o dinheiro ou colocar o dinheiro e confiar na filosofia, isso aqui desmorona, cara. Desmorona. Então, vale a pena. Na descrição tem o contato deles, vai conhecer um pouco do trabalho deles, tem o Instagram também, que a gente vai chegar, que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Eu quero marcar um dia para ir lá visitar. Maior prazer. Conhecer vocês. A gente acha que vai chegar lá, os caras têm 8 telas, tem nada, os caras estão lá sossegados. Nada, é muito sem graça. Cara, do jeito que tem que ser, tranquilo, é de boa, muito legal. Roberto, gostei muito de te conhecer. Ótimo, que bom. Obrigado a vocês pelo convite. Foi muito legal o papo mesmo. Agora é a nossa hora. A hora do like, né, galera? Então, agora no fim, eu acho que o Roberto vai se assustar um pouco porque ele não conhece. Poucas pessoas conhecem isso.
Poucas pessoas conhecem. Tô me preparando aqui. Você, lá do começo da Cativa, já deixou o like aí. Mas você que assistiu, né? Que olhou, gostou, falou, caramba, que legal a história, eu vou deixar o like. Mas pode ser que você aí não tenha gostado muito. Se você não gostou, truque do Google, a gente aprendeu lá no Google, é o hard dislike. Hard dislike é poderoso, destrói o nosso canal. É fácil. Isso aí. É fácil. Dislike, dislike, like. É um cheat code. Sabe no videogame? Você é mais ou menos da minha idade, eu acho que deve ter jogado. Cima, baixo, esquerda, direita. Exato. Então, dislike, dislike, like. Ele ativa o cheat code do hard dislike. É verdade. Só que você tem que se inscrever para ver o canal derreter. O canal desmoronando. Aí você vê, você vai receber a notificação que o canal está sendo destruído pelo Google. Então, e outra. Agora eu vou puxar para minha câmera 44 mil. Tá? Me cortou de novo, cara. Me cortou de novo. Tira o Jean da tela. Agora que você entendeu um pouco de investimento de valor, conheceu um gestor, ele também aqui é um co-gestor e tá pensando em ter um pouco de investimento de valor, o que você faz? Vai mostrar para tua família que, tem outros jeitos de investir. Então você vai pegar esse vídeo, apertar o compartilhar, e aquele grupo da sua família, que tem aquela sua tia, que manda de manhã cedo, Jean. Cedinho, o galinho. Cedo manda o galinho. Mas tem um ursinho carinhoso. Tem umas que tem aqueles selinhos de ursinho. Bom dia, família, e fica brilhando corações e estrelinhas, que já fico com uma raiva que a pessoa manda 5h45 da manhã aquela merda. Você já manda pra lá e fala, família, jeito de investir diferente, olha que legal, né? Então já compartilha, manda pro grupo também dos Zé Ruelas aí, que ficam fazendo porcaria, operando opção binária, não sabe o que tá fazendo, cassineiro. Fala, vamos ver se a gente constrói alguma coisa que presta. Então manda para todos os grupos que vocês têm. E agradecer muito, Roberto. Muito obrigado pelo papo. Tem a história também que se compartilhar com 10 pessoas dá sorte. Não dá sorte. Isso. Cara, a gente esquecia de falar isso, cara. É a corrente, né? Exato. Para ganhar R$1 milhão. Para ganhar R$1 milhão. Compartilha com 10 pessoas, que é o compartilhamento da sorte. Nunca tinha pensado nisso. Com 10 seguidores, se não acontecer uma coisa maravilhosa na sua vida em 10 minutos. Exato. Maravilhoso. Pode ligar. Pode ligar. Liga aí no nosso 0800. Gente, Roberto, muito obrigado. Muito legal o papo. A todos aí, um bom fim de semana. Se você está assistindo que não é no fim de semana, um bom dia para você, boa semana. Um grande abraço para todos. Até mais. Valeu. Falou, obrigado.